Clearwater, Flórida. Domingo, 3 de fevereiro de 2008. Essa tarde acontecia o Super Bowl, que é a final da NFL, a principal liga de futebol americano. Como muitos de seus compatriotas, Larry Fenton, de 57 anos, iria passar a tarde desfrutando do espetáculo, pela TV. Quando sua esposa, Rebecca, de 41 anos, uma fanática dos exercícios de musculação, foi à academia que eles tinham na sua propriedade. Larry estava por dar uma pequena soneca e pedir uma pizza para acompanhar o jogo. Rebecca esteve por mais de 1 hora fazendo exercícios. Quando voltou, chamou por Larry, mas não teve resposta. Então, o encontrou deitado imóvel em uma poça vermelha no hall de entrada, ao pé da escada que levava ao 2º andar. Então, Rebecca verificou que provavelmente Larry tinha perdido a vida. O que teria acontecido com Larry Fenton? A justiça para ele somente se faria após 6 anos. Mas nesse período de tempo, muitos acontecimentos surpreendentes aconteceriam. E vamos a mais um caso de mistérios resolvidos. O caso de hoje nos leva a Clearwater, no estado da Flórida. No censo de 2020, a cidade tinha pouco mais de 117 mil habitantes. Clearwater está na região metropolitana de Tampa, que tem mais de 3 milhões de habitantes. É conhecida pelas suas praias e pelos seus tranquilos bairros residenciais. Larry Fenton nasceu e cresceu na cidade de Woodbury, no estado de Nova Jersey. Compunham sua família, seus pais e 4 irmãos. Estudou arquitetura e foi um arquiteto de sucesso, antes de mudar de carreira e se tornar representante farmacêutico. Ele ganhou uma importante quantia de dinheiro no processo. Larry conheceu Rebecca Tudin em uma academia de ginástica e se deram bem instantaneamente. Eles se aproximaram do mesmo equipamento simultaneamente e começaram a conversar. Com apenas 3 meses de relacionamento, Larry a pediu em casamento. O casal se casou e moraram em Clearwater, Flórida. Rebecca disse que Larry não socializou muito depois que se casaram. Sua própria vida também mudou dramaticamente. Antes do casamento, ela trabalhou como auxiliar de enfermagem e gostava de passear, viajar e visitar lugares diferentes. Quando se tornou esposa de Larry, desistiu do emprego e tornou-se dona de casa. Larry era milionário, ganhava dinheiro vendendo equipamentos cirúrgicos e, devido à sua situação financeira, Rebecca não precisava mais trabalhar. My husband's laying in the middle of the floor and he's not moving. I don't know if he's even alive and the house has been ransacked. Please hurry and get her. Então chegamos ao dia 3 de fevereiro de 2008. Quando Rebecca voltou da academia, entrou em casa e esperava ver Larry olhando o jogo na TV, mas encontrou uma cena assustadora. Seu marido Larry estava atirado no chão, numa poça vermelha. Rebecca notou que houve algum tipo de perturbação na casa. Armários e gavetas foram esvaziados e havia coisas por toda parte. De acordo com Rebecca, ela mediu o pulso de Larry. Pensou que ele estava vivo porque seus olhos estavam abertos. Ela subiu ao andar de cima
E a imagem se repetia. Todos os seus pertences acabaram de ser jogados no chão. Então desceu e tomou novamente o pulso de Larry. Saiu e ligou para o 911. Quando a polícia chegou, encontrou Larry ao pé da escada. Estava sem vida. Havia levado 4 tiros nas costas, no braço e no pescoço, desde uma distância mínima. A polícia inicialmente acreditou que se tratasse de um assalto. Era assim que a cena parecia. O Jeep de Larry sumiu da garagem. Mas quando investigaram mais a fundo, ficaram perplexos, já que não faltava mais nada de valor. O dinheiro que Larry tinha na carteira ainda estava lá. Rebecca disse à polícia que estava na academia de sua casa quando isso aconteceu. Ela voltou para casa entre 16h30 e 17 horas. O relato de Rebecca sobre medir o pulso de Larry 2 vezes não fazia sentido para eles. Não havia nenhuma mancha de sangue nela. E a poça ao redor do corpo de Larry não havia sido perturbada com pegadas. Parecia que ele ainda estava na mesma posição em que estava quando caiu no chão. O corpo não havia sido movido. Então, como ela conseguiu medir o pulso? Os médicos confirmaram que Larry havia perdido a vida devido a 4 ferimentos de bala no pescoço e nas costas. E quando ele caiu no chão, as evidências mostraram que não se moveu mais. De imediato, pareceu à polícia que Larry havia perdido a vida durante um assalto. Por toda a casa, gavetas foram abertas, assim como portas de armários, com seu conteúdo espalhado pelo chão dos quartos e áreas de estar. O Jeep de Larry sumiu da garagem. Além de seu carro, nada de valor real faltava. Nem mesmo a carteira de Larry cheia de dinheiro. Quando começaram a olhar para isto, acreditaram que se tratava de uma cena encenada. Então, enquanto detetives e especialistas forenses vasculhavam a casa em busca de mais pistas, Rebecca fez algo estranho ao falar com policiais na calçada. Estava no vídeo rindo e brincando. Rebecca Fenton acabara de relatar que encontrou seu marido, Larry, sem vida devido a 4 disparos, no saguão de sua casa em Clearwater, Flórida. E Rebecca ficou sob suspeita de ser a responsável. Para começar, os investigadores acharam difícil acreditar que qualquer intruso escolheria invadir uma casa neste dia específico e neste horário específico. Domingo à tarde de Super Bowl, quando a maioria das pessoas está em casa para assistir ao grande jogo. Há 2 carros na garagem, o dela e o dele. Então eles 2 deveriam estar em casa. Os investigadores viram outra advertência nas imagens de notícias filmadas por uma equipe de TV local quando Rebecca ria, enquanto o corpo do seu marido ainda estava dentro da casa. Posteriormente, Rebecca disse que estava reagindo a um comentário brincalhão que um policial fez acima da multidão de curiosos reunidos do lado de fora da casa. Mas a polícia contesta, afirmando que os policiais não brincariam com ela, pois o corpo de seu marido estava lá dentro. Rebecca também disse que ela poderia ter ficado em choque. Os detetives também suspeitaram de outros aspectos do caso de Larry. Quando ela vê o marido no chão, ela não presta ajuda, e então o que ela decide que a melhor coisa a fazer é correr pela casa. E o que ela disse foi para ver o que diabos aconteceu. Ela pensou que ladrões tiraram a vida do seu marido. Isso foi muito, muito estranho. Você acabou de descobrir seu marido caído no chão em uma poça de sangue. Meu último pensamento seria, oh meu Deus, fui assaltada. Meu pensamento seria, meu Deus, preciso de atenção médica imediatamente. E Rebecca não consegue explicar isso aos detetives. Diz que tinha medo de que quem atacou seu marido ainda estivesse na casa. Acho que as pessoas lidam com as coisas de maneira diferente e acho que em algum momento, de repente, tive aquele medo de autopreservação. Saia de casa. Algo está errado. E Rebecca disse aos detetives que mediu o pulso do marido quando encontrou o corpo pela primeira vez e novamente antes de fugir de casa. Mas isso só levantaria mais suspeitas.
Os detetives não conseguiam entender por que não havia vestígios daquele sangue em Rebecca. O sangue estava completamente intacto na poça ao redor dele e em seu corpo. E não havia absolutamente nenhum sangue nela. Portanto, acredito que foi fisicamente impossível, com base nesta evidência, que ela tivesse verificado o pulso dele. E eles achavam que sabiam, porque ela não tomou o pulso dele. Ela sabe que ele perdeu a vida, ela disparou nele. Mas Rebecca diz que tomou a pulsação de Larry no pescoço, não nos pulsos ensanguentados. E ela diz aos detetives que evitou deliberadamente entrar em contato com sangue. Rebecca mencionou que viu programas de investigação de cena de crime na TV e sabe por esses programas que é melhor não tocar em nada. Por isso não tentou ajudar o marido. Mas os detetives não acreditaram nela e apontaram para sinais clássicos de culpa, que descobriram em sua ligação para o 911. Achei que definitivamente havia algo errado com a ligação para o 911. Ela está apenas acrescentando coisas que não eram sendo solicitadas a ela. Os detetives também acharam que Rebecca parece ansiosa demais em estabelecer um álibi durante a ligação inteira. Ela disse 8 vezes: "Eu estava na academia, estava na academia, estava na academia." Acreditaram que ela está se esforçando demais para convencer o agente de que nunca tiraria a vida do marido. Mas, ainda que a sua atitude fosse suspeita, não se podia afirmar nada. Então, eles analisam todas as possibilidades. Perguntaram a Rebecca se ela sabia por que alguém iria querer tirar a vida de Larry. Mas Rebecca não sabia. Enquanto os detetives continuaram em busca de evidências, incluindo a arma utilizada e o jipe desaparecido de Larry, também investigavam a vida privada do senhor e da senhora Fenton. Todos falaram sobre o casamento de conto de fadas que tiveram, incluindo a própria Rebecca, que descrevia seu casamento como maravilhoso, e a Larry como o príncipe encantado. Mas a sargento Carrie Spaulding estava cética. Era algo que nem mesmo é realista, no melhor dos casamentos. Nem tudo é a história da Cinderela, desde o momento em que você acorda até o minuto em que vai dormir. Porém, saber o que realmente acontecia a portas fechadas não seria fácil. E isso foi um pequeno obstáculo, porque Larry nunca confidenciou a ninguém se havia problemas entre ele e Rebecca. Rebecca disse aos detetives que o casal manteve-se em grande parte reservado, muito privado. Mas os detetives descobririam um segredo chocante ao investigarem o passado de Rebecca. Ao saber que durante 7 anos ela foi uma garota de programa de luxo e foi uma vez presa por exercer sua profissão. E Rebecca confirmou. Mas por que Rebecca exerceu a profissão? Foi por dinheiro? Foi o dinheiro, foi a emoção. Foram os restaurantes chiques, os lugares para onde viajei, as pessoas que conheci. Mas Rebecca diz que isso não significa que ela seja capaz de tirar a vida de alguém. Um não tem nada a ver com o outro, a menos que Larry tenha acabado de saber sobre o passado dela do acontecimento fatal, o que Rebecca insiste que não é o caso. Ela disse que falaram disso, antes ainda de falar sobre casamento. Na época, ele perguntou para ela se havia algo naquela vida que ainda a atraía, e ela disse não. E naquele ponto se terminou o tema e nunca mais olharam para trás. Nunca mais conversamos sobre isso. Mas mesmo assim, despertou a curiosidade dos investigadores. Segundo eles, isso realmente não pesou tanto quanto sua culpa ou inocência neste caso. Apenas nos fez olhar mais para o passado dela. Então, descobririam que com certeza Rebecca e Larry estavam tendo problemas, e ela se tornara uma entediada dona de casa de Clearwater. Os investigadores cavaram um pouco mais. E então começaram a descobrir alguém por quem ela estava romanticamente interessada. Um homem mais jovem, chamado David, chefe de cozinha de um restaurante de Clearwater. Ela estava apenas interessada ou eles estavam tendo relações íntimas?
Eu nunca pude provar que ela realmente teve relações íntimas. Acredito que ela teve? Sim. A sargento Spaulding diz que soube que Rebecca e David tinham um local de encontro secreto, mas tanto David quanto Rebecca insistiam com os detetives que nada aconteceu entre eles. Você já traiu Larry? Não, não. Você estava saindo com alguém no momento da morte de Larry? Sim. Você não tinha namorado? Não, eu não tinha namorado. Rebecca admitiu, entretanto, que David era um amigo próximo que ela achava atraente. Disse que foi apenas uma paixão, que não houve envolvimento, nem tiveram relações íntimas. Os detetives se perguntaram se o marido de Rebecca poderia ter descoberto sobre David. Então, eles desenvolveram a teoria de que Larry havia sido vítima de um triângulo amoroso fatal. Acredito que Rebecca provavelmente estava dizendo a David que iria deixar Larry. Acho que David percebeu que não iria a lugar nenhum e que estava farto, então cortou. Ela entrou em parafuso e tirou a vida de seu marido. Os detetives já suspeitavam que Rebecca Fenton havia tirado a vida do seu marido Larry quando a entrevistaram poucas horas depois dele ter perdido a vida em sua casa em Clearwater. Mas eles não têm nenhuma evidência. Até localizarem o Jeep Cherokee desaparecido de Larry 2 dias depois, a apenas um quarteirão de sua casa. E o que encontram no veículo, ou melhor, não encontram nele, confirmou as suspeitas de que o caso de Larry não foi por um roubo por invasão de domicílio. O único saque encontrado no Jeep abandonado. E foram algumas bijuterias, um pote de moedas, o iPod de Larry e seu laptop. E os detetives se perguntaram: por que o bandido não iria, pelo menos, fugir com isso? Depois de ter acabado de cometer um assalto residencial, à mão armada, tirar a vida de alguém, roubar um automóvel e acabar sem nenhum lucro. Mas então, a polícia consegue o que parece ser uma descoberta sensacional para resolver o caso. Mas em outro carro, o que pertence a Rebecca. Pois aí onde encontram a arma do caso, que é a do próprio Larry. Estava em um saco plástico, sob o banco do passageiro da frente, com 5 cartuchos gastos, o que corresponde aos que foram disparados dentro da casa. Dentro da bolsa também havia joias que Larry sempre usava. Havia uma chave do estojo da arma e também as chaves da Cherokee de Larry, que estava faltando. E agora? A esmagadora maioria das evidências não apontavam para um ladrão. Apontavam para Rebecca. O suspeito teria que entrar na residência, subir a escada, encontrar misteriosamente a arma que está escondida na gaveta do quarto, voltar lá embaixo, disparar em Larry e depois saquear o apartamento, roubar bugigangas e depois remover tudo. Pega a Cherokee, dá uma volta no quarteirão e depois a abandona. Antes de retornar à casa, onde fez o que fez, para plantar a arma e outros artigos roubados no carro de Rebecca. Eles também descobriram apólices de seguro de vida, que constituíam um motivo lucrativo. Se Larry morresse tragicamente ou acidentalmente, ou se algo mais acontecesse com ele, ela receberia quase $500 mil, bem como os bens de Larry. Se ela herdasse a riqueza de Larry, receberia alguns milhões de dólares. Rebecca acabaria recebendo a maior parte do dinheiro do seguro, mas zombou da sugestão de que tiraria a vida do marido por isso. Disse que amava Larry e Larry teria lhe feito muito mais bem financeiramente estando vivo. Independente disso, para prender Rebecca, os detetives precisam dos resultados dos testes forenses, realizados depois que ela foi entrevistada pela primeira vez pelos detetives. Resíduos de bala, fibras de cabelo, roupas, tudo na noite em que aconteceu a tragédia. E os policiais ficaram surpresos com os resultados dos testes de resíduos de armas, pois não havia resíduos. Apesar disso, os detetives ainda acreditaram que Rebecca disparara no marido.
Ela poderia ter tomado banho, poderia ter lavado as mãos, poderia ter usado luvas e não teria resíduos nas mãos. Mas Rebecca também passaria, não em um, mas em 3 testes de polígrafo ou detector de mentiras. 2 dos testes, administrados por investigadores, e o outro conduzido de forma independente. Então, deixaram Rebecca ir, e o caso ficaria arquivado. E os detetives se perguntaram se algum dia conseguiriam resolvê-lo. Até que, inesperadamente, o caso pegou fogo. Literalmente. A casa de Rebecca foi incendiada e investigadores de incêndio criminoso encontraram evidências de acelerador de fogo. Os investigadores acreditaram que Rebecca não fizera isso sozinha, porém teria ajudado. Mas Rebecca, que estava falida e precisava de dinheiro, afirmou que não tinha nada a ganhar com o incêndio, nem mesmo o pagamento do seguro. A casa estava em execução e não se beneficiaria financeiramente se a casa fosse incendiada. Mas o incêndio foi suspeito e de grande repercussão, o suficiente para chamar a atenção dos investigadores de casos arquivados, que haviam sido designados para reexaminar o caso de seu marido. O Estado realmente queria que alguma pessoa de fora cooperasse com todas as evidências que coletamos e realmente ajudasse a resolver este caso. Ironicamente, é a própria Rebecca quem leva os detetives exatamente ao que eles estão procurando. Rebecca liga para o 911 e relata um distúrbio doméstico com um namorado bagunceiro chamado Alfred Nolan. Ela quer que a polícia venha, porque quer que essa pessoa seja removida. E Nolan conta aos detetives algo que os faz ficar surpresos. Ele nos contou sobre uma vez em que eles estavam brigando, e ela colocou uma faca em sua garganta e disse: "Vou tirar sua vida, como tirei a de Larry." Rebecca zombou disso. Disse que isso nunca aconteceu, já que o caso de Larry nada tinha a ver com faca. Rebecca disse que Nolan era um marginal profissional e que estava tentando fazer um acordo com a justiça por uma acusação que estava prestes a mandá-lo de volta à prisão por 10 a 15 anos. O detetive Michael Hasty não negou que Nolan tivesse um problema de credibilidade, mas diz que a alegação de Nolan pôde ser corroborada por outras testemunhas, pois havia contado isso a outras pessoas antes mesmo de saber que a polícia viria conversar com ele. Os detetives acreditaram que finalmente tinham evidências suficientes para acusar Rebecca Fenton de tirar a vida de seu marido Larry. O caso não se baseou em uma única evidência. Baseou-se em tudo, que junto foi esmagadoramente convincente de sua culpa. Inclui esse vídeo de noticiário de TV local, com Rebecca rindo e alegre, momentos depois de Larry ter perdido a vida a tiros em sua casa, e sua ligação para o 911. Há também fotos da cena do caso e suas próprias palavras indicando que ela não fez nada para ajudar a salvar seu marido quando ela diz que o encontrou caído, ensanguentado e imóvel, no saguão de sua casa. Depois, há documentos oficiais que mostram que Rebecca ganharia mais de $1 milhão em herança e pagamentos de seguro de vida de Larry, além do testemunho de um namorado que diz que Rebecca confessou a ele que havia tirado a vida de Larry. E talvez o mais incriminatório de tudo, a arma foi encontrada no carro dela. Agora, mais de 6 anos após o caso de seu marido, os detetives levaram Rebecca à delegacia uma última vez, para finalmente encerrar sua exaustiva investigação. Rebecca diz que não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Eu simplesmente não pensei que algum dia seria presa por algo tão hediondo e que foi uma grande perda para mim. Mas Rebecca também nunca pensou que um júri a condenaria. O juiz deu a Rebecca sua sentença, prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Você tirou a vida do seu marido? Não. Por que as pessoas deveriam acreditar em você? Por causa das evidências, da falta de evidências físicas.
Mas os detetives têm certeza de que foi Rebecca quem fez isso. Eu sei absolutamente que Rebecca é a atiradora, e acredito nisso com base na totalidade de toda a investigação. Sem dúvida, acho que Rebecca contou tanto essa mentira que talvez ela tenha se convencido disso. Parece que há, pelo menos, uma pessoa no mundo que acredita que ela foi condenada injustamente. O juiz Andrew Teaser, um ex-investigador do Ministério do Interior britânico em Londres, o equivalente à Polícia Federal. Ele disse que se convenceu de que Rebecca era inocente depois de assistir a uma reportagem na TV sobre o caso dela. Hazard diz que está surpreso que Rebecca possa ser condenada com base nas evidências. Apontou para o fato de que ela não tinha nenhum vestígio de resíduo de bala e não havia impressões digitais na arma. E ele descarta o significado daquele sorriso misterioso na cena do crime. Os sorrisos podem, na verdade, ser muito mal interpretados. Mas Tizard reserva suas maiores críticas ao caso para o depoimento do criminoso de carreira Alfred Nolan, o namorado que alegou que Rebecca ameaçou fazer com ele, o que fez com Larry. Acho que não há corroboração independente dessas declarações. São todas boatos. Portanto, estou realmente surpreso com a admissibilidade delas nas provas, e isso foi considerado com tanta veemência. O ex-policial britânico também diz que está vindo para os Estados Unidos para fazer tudo o que puder para libertar Rebecca. Por outro lado, a mãe biológica de Rebecca tinha outra opinião. Pouco antes de Larry perder a vida, ela falou com você sobre um relacionamento que ela estava tendo com um homem chamado David, de Alcoólicos Anônimos, verdade? Ela me ligou e me disse que estava interessada nesse homem. Há um homem em Alcoólicos Anônimos e eu estou de olho nele, longos cabelos grisalhos e cara tipo motociclista. E eu tipo, você está louca? O que você está fazendo? Eu sei, mãe. Eu não sei por que eu escolheria um popper quando eu tenho um príncipe. Eles trocaram centenas de ligações, mensagens. Ele estava no funeral de Larry? Sim. Ela tirou a vida do marido? Não lhe perguntei. Por que não? Porque sei que não receberia uma resposta honesta. O que você acredita que aconteceu? No começo, eu pensei que tivesse planejado com alguém que ela estava se vendo e talvez seja assim que aconteceu. Que essa pessoa fora responsável. É difícil imaginar essa mulher com as mãos na massa para tirar a vida do marido. Por outro lado, quando fui ao julgamento no ano passado, ficou bastante evidente que foi isso que aconteceu. Você acredita que Rebecca fez isso? Sim. Acredito que minha filha fez isso. Com certeza me sinto culpada. Sou sua mãe. Sou sua mãe biológica. Ninguém quer ouvir isso. Sua mãe pensa que você é... Mas eu não brinco. Eu não minto. E não guardo meus sentimentos. Rebecca passará o resto da sua vida em prisão. Você acha que Rebecca é culpada? E se for, você acha que a pena foi justa? E assim terminamos o caso de hoje. E nos encontramos no próximo Mistério Resolvido.